1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao verso 8, que diz assim: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que ressoa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessará. Havendo ciência, passará. Irmãos, eu li do capítulo 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 8. É um texto muito conhecido e um dos textos mais claros que vai abordar o amor. E antes de arrazoar de cada versículo, o capítulo anterior, o apóstolo Paulo vai tratar a respeito dos dons espirituais, mostrando que Jesus é o cabeça da igreja e ele distribui os dons para o corpo segundo lhe apraz, com proveito. Então, depois de trazer essa advertência, mostrando que se uma parte do corpo ela não exerce um dom, isso não significa que ela não é parte do corpo, ou seja, esse texto deixa muito claro que não tem um dom comum que deve ser exigido de todo cristão, exceto o amor. Porque Jesus ele fala assim, assim todos saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E por carregarmos o Espírito do Deus que é amor, seria incoerente, seria uma farsa não transbordarmos de amor. Então, o dom comum que todos devem transbordar é o amor. E ele faz uma pausa do capítulo 12, ele para um pouco de falar dos dons, ele fala a respeito do amor, e ele vai falar dos dons de novo no capítulo 14. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, mas este amor aqui é o amor de Deus, não é o nosso amor. Esse amor é um amor perfeito, que não é para nós. Irmãos, um pouquinho antes de se iniciar o capítulo 13, Paulo lhe diz assim, no versículo 31 do capítulo 12, ele diz: Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda o caminho sobremodo excelente. Irmãos, Paulo vai mostrar um caminho que não é para a igreja trilhar. A própria Bíblia fala que o amor de Deus é derramado sobre o nosso coração pelo Espírito Santo. Então, seria incoerente dizer que esse amor aqui não é um amor que o Espírito Santo vai manifestar através de nossas vidas. E lendo o texto, ele repete várias vezes, ainda que. Esse ainda que, alguns sinônimos desse ainda que, é mesmo que, ainda quando, mesmo na eventualidade de que. O que isso significa? Ele fala ainda que, ou seja, se eu chegasse a praticar essa ação, ou seja, versículo 1 do capítulo 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que ressoa ou como símbolo que retine. Paulo está falando, ainda que eu chegue a receber de Deus a capacidade de falar todos os idiomas dos homens e ainda falar a língua dos anjos, se eu não ter amor, isso não passará de barulho. Isso será como um som qualquer. E ele continua no capítulo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transbordar montes, se não tiver amor, nada serei. Ele traz um exagero. Se ele chegasse à condição de
ter o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, tudo de uma vez, ter o dom de profetizar, conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que ele tesse tamanha fé, a ponto de transbordar montes de um lado para o outro, se ele não tivesse amor, isso não seria nada. No versículo 3 ele diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Pelas escrituras, sabemos que Paulo ele não era rico. Em vários lugares ele se dispôs, ele trabalhava fazendo tendas, ele se dispôs em algumas igrejas e alguns locais trabalhar, e trabalhou fazendo tenda com Priscila e Áquila. Então ele utilizou do seu trabalho para não ser peso para a igreja. A igreja de Coríntios foi uma das que ele escolheu agir dessa forma. Então ele fala: ainda que eu chegue a distribuir todos os meus bens para os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Imagine um homem, está acontecendo uma guerra em si, entre dois povos, e um homem se levanta, exemplo, o povo judeu e o povo romano. E um romano diz: se um dos seus der o corpo para ser queimado, a guerra termina por aqui. E um homem se levanta, não por amor, mas por egoísmo, para ele morrer como herói, para ele ser exaltado, para que ele, com o intuito no coração: depois que eu fizer isso, por mais que eu morra, vão levantar uma estátua para minha honra. Se esse homem entregar o corpo para ser queimado, não tendo como disposição, como aquilo que move a ação dele de fazer essa obra tão grandiosa, se não for o amor, isso não será nada. E depois, no versículo 4, ele começa a fazer uma descrição a respeito do amor. Quando alguém diz que ama, ela tem de demonstrar o amor com essas características. Claro que somos pecadores, nós somos transformados de glória em glória, mas a Bíblia fala que aquele que está em Jesus, ele não permanece pecando, ou seja, se ele não se desculpar, não pedir perdão por agir diferentemente da descrição de amor, ele dificilmente deve ser aceito que ele é um cristão. Se ele continuamente, o começo que vai dizer, o versículo 4, o amor é paciente. Então, se um casal, seja a esposa ou o esposo, se um dos dois recebe do seu parceiro a impaciência constante e a pessoa diz que ama, é incoerente. Se não há um arrependimento, um pedido de desculpa dizendo: eu fui impaciente, que você me perdoe, que você me ajude em oração para que eu venha manifestar a pessoa do Senhor Jesus Cristo através da minha vida e venha ter domínio próprio, mansidão, paciência, manifestar o amor do meu Senhor e Salvador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, olhando para a descrição do amor, a gente vai saber qualificar alguém que ama, alguém que manifesta o amor de Deus e alguém que não manifesta. Então, o versículo 4 diz assim: o amor ele é paciente, ou seja, quem ama tem paciência. O amor ele é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Até aqui, até o versículo 8a. Uma das características marcantes, vamos arrazoando a respeito de algumas: a benignidade. O amor ele é benigno. Ninguém faz mal. Tem um texto, se eu não me engano, Romanos 13, que diz que quem ama, o amor não faz mal ao próximo. Então,
a manifestação de benignidade, de bondade. Quem sente ciúmes não pode dizer que está fazendo isso por amor, porque ciúmes é um sentimento de posse. A Bíblia fala: não julgais segundo as aparências, mas julgais segundo a reta justiça. A pessoa que é ciumenta, a pessoa que tem esse pecado, porque no Velho Testamento, em Números 5, tem uma situação onde quando o marido tem um espírito de ciúme, a mulher deve ser levada ao sacerdote, o sacerdote faz uma água especial para aquele evento, e se a mulher cometeu adultério, cometeu um ato ilícito, seja a prática sexual ou um envolvimento com outro homem, ela vai tomar aquela água, o ventre dela vai inchar e ela não vai gerar filhos. Se aquele espírito de ciúme do esposo não tinha fundamento, não vai acontecer nada. Números, capítulo 5. E o esposo, eles deviam oferecer uma oferta por conta daquilo. E o Deus, ele é amor. Então, no amor de Deus, no amor que deve ser manifesto através da vida dos crentes, porque o cristão, ele tem o Espírito Santo de Deus. Então, em Romanos 5,5 fala que o amor de Deus, ele é derramado sobre os nossos corações. Amais uns aos outros, como o Senhor vos amou. No caso do marido, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, no amor não cabe o ciúme, não cabe esse sentimento de posse, esse sentimento de desconfiança, que muitas vezes condena segundo as aparências, ou seja, se vê o seu companheiro, a sua companheira conversando com alguém, já alimenta no coração a desconfiança, já alimenta possibilidades, já condena no coração o seu companheiro, não segundo a reta justiça, mas segundo as aparências. Então, o amor não há ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Ninguém, irmãos, pode se ensoberbecer pelo fato de demonstrar amor. Ou seja, alguém que você erra contra mim e eu demonstro paciência e depois eu me vanglorio. Eu me ensoberbeço quando eu pratico algo com você e você não age com a mesma paciência. O amor, se eu demonstro amor, eu não vou se ensoberbecer dizendo: irmão, eu sou mais espiritual que você, eu demonstro mais o amor de Deus que você, porque você praticou algo errado contra mim e eu agi com paciência, e agora eu pratico algo errado contra você e você não age da mesma forma. Paciência. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, ou seja, quem ama não age de forma inconveniente. Muitas vezes aquilo que não é bom para nós, no sentido de comportamento, exemplo, se duas pessoas, sejam amigos, sejam um casal, eles têm uma vida, eles vêm de famílias distintas, de costuras distintas, de filosofias de vida distintas. Então aquilo que não é bom para um, que é bom para um, pode ser ruim para o outro. Então tem de ter no amor, a gente tem de ter não se portar inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Também na ideia de inconvenientemente, quem ama não utiliza de atos ilícitos ou de comportamento vulgar para poder manifestar amor. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Irmãos, se eu amo, eu não vou... exemplo, se eu dou um conselho para uma pessoa próxima, uma pessoa que eu amo, essa pessoa não escuta o meu conselho e ela quebra a cara. Eu não vou me alegrar por isso. Eu não vou me alegrar por ela ter se machucado. Ou se alguém está sofrendo injustiça, se essa pessoa sofre uma injustiça, eu não vou se alegrar e falar: você não vigiou. Eu não vou julgar segundo as aparências. Mas regozija-se com a verdade. O amor, ele tem alegria com a verdade. Eu não posso utilizar da mentira para demonstrar amor, ou seja, combinar com alguém e falar: vamos inventar uma história
e vamos contar essa pessoa para ela ver, para ela acreditar que eu amo, mas tudo sofre. Irmãos, isso é muito forte. Até quando uma pessoa ama? O amor aqui, o amor de Deus, ele tudo sofre. E a Bíblia, ela deixa muito claro que Deus ele não permite que a gente seja tentado além do que a gente pode suportar. Então, quem ama, quem tem o intuito aí de manifestar o amor de Deus, tem de confiar que nos momentos difíceis, por mais que a gente não veja esperança, a Bíblia fala que a esperança não é, se a gente vê, não é esperança, que se a gente estivesse vendo, como é que a gente poderia esperar? Então, situações onde a gente não vê esperança, a gente escolhe amar, escolhe tudo sofrer, a gente tem de confiar que Deus ele não permite que a gente seja tentado, seja provado além das nossas capacidades. Tudo sofre, tudo crê. O amor ele acredita, irmãos. Se você ama alguém e essa pessoa ela te diz algo, você tem de confiar, porque você ama. Tudo espera, tudo suporta. E uma característica extraordinária do amor, que distingue o amor da paixão, está aqui no versículo 8, o começo do versículo 8. O amor jamais acaba. Irmãos, o amor ele não tem fim. Se alguém diz que ama, ela não pode falar que o amor acabou, porque o amor jamais acaba. As Escrituras falam que, acima de tudo, a gente deve se revestir do amor, porque é o vínculo perfeito. Um vínculo perfeito, ele acabaria, ele se extinguiria. Infelizmente, irmãos, por causa da cultura egocêntrica, por causa de Satanás agir no mundo, as Escrituras falam para a gente não amar o mundo, nem tudo que no mundo há, porque tudo que no mundo há, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, isso não é de Deus, mas sim do mundo. Então, essa ideia de ter aquilo que satisfaz os meus olhos, ter aquilo que satisfaz a minha carne, ter aquilo que me coloca numa posição de exaltação, são frutos da paixão, são frutos de um sentimento egoísta, de um sentimento momentâneo. E um dos exemplos de paixão acontece com o filho de Davi, Aminon, está registrado em 2 Samuel, capítulo 13. Aminon ele se apaixona por Tamar, que ela é filha de Davi, por parte de filha de Davi, e ela é irmã de Absalão por parte de pai e mãe. E Aminon, ele se apaixona, ele tem uma paixão perdida por a própria irmã. Ele chega a ficar doente. A Bíblia deixa muito claro que aquilo que acontece em nosso coração, em nossa mente, alma, aquilo que acontece no nosso interior, ele é manifesto em nosso corpo físico. Exemplo, tem o Neemias 2, quando Neemias ele chega diante do rei, ele é copeiro do rei, ele chega triste por conta da situação de Jerusalém, e o rei lhe diz assim, eu nunca te vi tão triste em minha presença. Isso não pode ser outra coisa senão tristeza de coração. Então a Bíblia deixa isso claro. Então Aminon, primo, se não me engano é primo de Aminon, ele aconselha Aminon a fingir estar doente, ficar de cama, e pedir para Davi que ele não consegue se alimentar, que Davi permita que Tamar vá e faça bolo de pães asmos para ele, pão sem fermento, para que ele, vendo ela fazer, ele se alimente. Então, Davi ele permite, Tamar vai, faz esses bolos, e no momento que ela está fazendo, tem muitas pessoas dentro da casa, e depois que ela termina, Aminon pede para todo mundo sair, e pede para ela levar esse alimento até a câmara dele, até o lugar onde ele dorme. Quando ela entra naquele local, Aminon agarra ela e força ela a ter relações sexuais com ele. E as escrituras dizem, eu vou até pegar o texto, que é muito forte, irmãos, 2 Samuel,
2 Samuel capítulo 13. A diferença extraordinária da paixão para o amor. Capítulo 13. Aqui, verso 15, irmãos. Verso 15. 2 Samuel capítulo 13, verso 15. Eu vou ler o 14 também para mostrar para os irmãos aquilo que eu tinha dito. Porém, ele não quis dar ouvidos. Ela insiste com ele para ele não fazer aquilo, mas ele não dá ouvidos para ela. No verso 13. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te e vai-te embora. A continuação do texto, ele chega a expulsar ela. Ele tem uma paixão, ele tem um desejo, a cobiça dos olhos. Ele alimenta aquela cobiça de tal forma que dá luz ao pecado, como diz em Tiago. E depois que ele tem aquela relação sexual com aquela moça que a Bíblia deixa claro que ela era bonita, ela era formosa. Depois que ele satisfaz a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, ele trata ela com repúdio. Ele sente uma aversão por ela. E a paixão é isso. O amor não. O amor, ele, além de ele não ter fim, o amor ele é incondicional. O amor, Deus ele derrama sobre aqueles que creem o seu amor por meio do Espírito Santo. E essa capacidade de amar que Deus ele nos concede, nós escolhemos amar o próximo. Nós escolhemos demonstrar o amor ao próximo. E não porque o próximo merece. Exemplo, Deus ele nos amou. Não tínhamos nada, irmãos, nada. Seres pecadores que se rebelaram contra Deus. As Escrituras falam um pouco antes de falar ali da Arca de Noé, fala que a mente do homem, ela se voltou, era continuamente voltada para o mal. Ele destruiu a terra que o pecado tinha tomado, tinha envolvido os homens de tal forma que ele teve de intervir. Então, Deus ele não viu nada na humanidade para despertar paixão, que a paixão ela é condicional. Você não se apaixona, você não sente um desejo por aquilo que não atrai a cobiça dos seus olhos, a cobiça da sua carne e a soberba da vida. E esse amor incondicional, essa escolha, a gente oferece aos outros. Deus, ele tem um mandamento da parte de Deus. Ele fala assim: aquele que me ama, o texto diz, temos um mandamento da parte de Deus. Aquele que diz amar a Deus, que ama o seu próximo. Então, demonstramos amor um pelos outros, ou as Escrituras falam que se a gente amar os nossos inimigos, aí de fato seremos filhos de Deus, porque ele derrama a sua provisão, demonstração de amor por justos e injustos. Então, irmãos, o amor é isso. O amor é você recebe de Deus o amor, a capacidade de amar. Você recebe aí a capacidade de você ser bondoso, de você ser paciente, de você ser longânimo, como o texto diz, de você tudo sofrer, tudo crer, de você não ter ciúmes, de você confiar. Você recebe essa capacidade e você oferece. Você oferece a alguém indigno. Porque o único que é digno, ou indigno ou indigna, porque o único que de fato ele é digno de ser amado é Deus. Por isso que o principal mandamento, irmãos, é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso ser, com toda a nossa mente, coração, de todo o nosso entendimento. Por que é um mandamento? Porque ele é digno de ser amado. Ele é perfeito, ele é santo, ele não há mácula em Deus, Deus é perfeito em si mesmo. Deus era o único digno de ser amado. Todos nós somos imperfeitos, somos falhos, pecaremos enquanto Jesus não vir e transformar o nosso corpo, como Paulo ansiava, tinha esse anseio, ansiava, né? Ele fala, nem todos dormiremos, mas transformados seremos, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para o encontro com o Senhor nos ares. E ele fala, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Coríntios 15 também fala que provém que esse corpo ele se revista de incorruptibilidade. Então, enquanto a gente não experimenta isso, a gente tem aí as primícias do Espírito, ou seja, a gente, de certa forma, limitada por conta do pecado, a gente manifesta a pessoa de Deus pelo Espírito Santo. Mas um dia, irmãos, a gente vai ser como Jesus Cristo. Mas enquanto não somos, que venhamos a pegar esse caminho que Paulo fala, depois que ele fala de dons, né? Depois ele, no capítulo 14, vai voltar a falar de dons. Ele fala, agora eu vou mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Ou seja, mesmo se você tivesse todos aqueles dons descritos no capítulo 12, se você não tivesse amor, você não seria nada. E o caminho do amor, ele é o caminho excelente. As Escrituras não falam, assim vocês serão reconhecidos como os discípulos, todos saberão que vocês são discípulos de Jesus Cristo. Se vocês tiverem o dom de línguas, ou se vocês tiverem qualquer outro dom, o dom de cura, se vocês curarem, ele fala não. Ele fala outra coisa, irmãos. Ele fala, assim todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Então que a pessoa do Senhor Jesus Cristo venha transbordar sobre o nosso coração, o Deus de amor venha transbordar sobre o nosso coração para que a gente viva em amor. Que é aquela exortação de Paulo, se eu não me engano, em Colossenses 3,14. Ele diz, acima de tudo, ou seja, o mais importante é revesti-vos do amor, que é o vínculo perfeito. E o texto que eu volto a repetir, Romanos capítulo 13, se eu não me engano, verso 10, que diz, o amor ele não faz mal ao próximo. Então, além de todas essas características que demonstram a pessoa que ama, pelos frutos os conhecereis. Se alguém diz amar você, ela deve manifestar esses frutos e, acima de tudo, o amor não faz mal ao próximo. Então, dificilmente uma pessoa vai ferir alguém, vai matar alguém, vai estrupar alguém ou coisas horríveis que muitas vezes acontecem e o pensamento mundano quer justificar dizendo que ou é excesso de amor ou é alguma loucura, alguma doença mental, sendo que muitas dessas pessoas que cometem esses atos, elas demonstram uma saúde normal e a mente ela não é física. Se você tem uma doença mental, não existe um remédio físico que vai afetá-la, mas se você tem a nossa doença mental, que é o pecado, ela pode ser curada unicamente pela palavra de Deus, que as Escrituras falam que ela é como uma espada de dois gumes, que divide alma e espírito juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração, ou seja, a palavra de Deus ela testifica em meu coração se o meu ato ele é agradável a Deus ou se não é agradável a Deus. Então que venhamos revestir-nos do amor, que é o vínculo perfeito. Que Deus abençoe todo aquele que tem dedicado um pouco do tempo para escutar um pouco da palavra de Deus.